Estamos aqui com a presença de Paulo Teles, advogado. Conheci o Paulo como cartola de futebol, estávamos falando aqui há 20 anos, e com o Luizinho. Eu chamo de Luizinho porque é Luizinho, né? A gente se encontrou na política aí como Luizinho e vai continuar como Luizinho. Vou bater um papo aqui com o Paulo e com o Luizinho, um pouco sobre essa história, porque eu conheci o Paulo como cartola e hoje ele é advogado, está com escritório, está fazendo isso, mas também ao falar da profissão, vamos voltar no tempo e falar de como é que você veio parar em Campo Grande. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mariano. Eu até me confundi um pouco em relação ao Cabreira, né? Porque seu irmão foi uma figura muito marcante dentro da crônica esportiva de Mato Grosso do Sul e também dentro do cenário dos dirigentes esportivos, né? Porque o Mariano, o Cabreira, sempre foi uma figura não polêmica, mas muito verdadeira, né? E você, né, me permita chamá-lo nesse momento de você, também uma figura marcante pela curta passagem que você esteve ali na federação, há 20 anos atrás, onde tive o prazer e a honra de conhecê-lo, primeiro como ser humano, como uma pessoa íntegra, como você sempre se postou ter sido, e naquela oportunidade também, né, nós estávamos relembrando aqui em off aquele jogo que nós trouxemos para Campo Grande, entre o amistoso do Ceni contra o Santos. Na época veio o Robinho, veio o Diego, né? E o Robinho jogou aqui no Morenão, ainda na categoria de base. E depois daquele jogo do amistoso, que o Santos trouxe um time mesclado para esse amistoso aqui no Morenão, o Robinho e o Diego foram promovidos para o time profissional principal, foram campeão brasileiro, né? Então, para mim foi uma honra ter trabalhado contigo ali na frente da federação, e de lá para cá foram 20 e poucos anos aí de labuta, principalmente 14 anos à frente do Ceni, né? E hoje nós estamos na advocacia, mas o sangue esportivo, o sangue futebolístico ainda corre nas minhas veias. E quem sabe amanhã depois a gente pode estar voltando, né? Você falou do Santos, e eu me lembrei que o Santos acabou de ser rebaixado agora, né? Mas antes de falar dessa tristeza, bom dia, Luizinho, tudo bem? Um bom santista. O nosso amigo lá deve estar sofrendo, né? Com certeza. Bom, primeiramente, Mariano, quero agradecer o convite aí que você fez a gente aí, né? E falar, te desejar os parabéns pela iniciativa de você montar esse estúdio e estar convidando os amigos aqui para falar um pouco das nossas vidas, né? Então, hoje a gente está falando da nossa vida do meu amigo e parceiro Paulo Sérgio Teles, né? Que foi um grande presidente do Ceni e que só trouxe glória aqui para a nossa capital. Pois mas eu falo que inimigo não tem como você conviver com inimigo, né? Ou você traz o cara que você não conhece, ou você traz os amigos. Aí estava olhando minha agenda de relacionamento para começar, falei, Paulo, vou chamar o Paulo Teles. Eu conheci você como cartola de futebol no Referendo Mundo, aquela coisa toda, aquela estrutura. E você, com essa história de advocacia, resolveu ir para o direito. Falei, vamos começar falando um pouco o que você está atuando, como é que surgiu esse negócio de direito, mas voltar um pouco para retornar no início, na sua chegada em Campo Grande. Então, como que está o escritório? Você começou isso, porque tem um momento que a gente decide fazer alguma coisa, né? É verdade. Qual foi esse start aí? Na verdade, Mariano, o start do direito desde a época do Ceni mesmo, né? Quando presidente, nós tivemos, como todo dirigente esportivo, né, tanto aqui no Mato Grosso do Sul como no nível de Brasil, ele acaba confrontando diversos direitos trabalhistas que o atleta, o funcionário vem reivindicar, muitas vezes com razão e também muitas vezes sem razão. E eu me lembro que nas pautas, nas reuniões que nós tínhamos com nossa diretoria, inclusive com o nosso departamento jurídico, eu via assim muitos caminhos que eles não adotavam, né? Eles faziam sempre umas defesas muito genéricas e que poderiam dar prejuízo para o clube. Então, eu particularmente,
mesmo não sendo formado em Direito na época, mas formado em Administração, formado em Filosofia, eu pegava esses processos antes de defesa, antes de protocolar a defesa, e eu analisava aqueles processos trabalhistas e dava meus pitacos. Eu acho que aqui nós vamos tomar tinta, como no linguajar do futebol. E aí fazia algumas alterações, lógico, fundamentado nos artigos pelo departamento jurídico. Então aquilo foi, e as vitórias foram inúmeras. Nós ganhamos, eu não perdi, ao longo dos 14 anos de administração do CN, eu não perdi uma causa trabalhista. E a única causa trabalhista que eu vi que realmente nós não teríamos condições de ganhar, eu fiz o acordo lá dentro, na hora da audiência, onde eu contratei o jogador que eu tinha mandado embora na frente do juiz. E dentro, na habilidade, na expertise, na inspiração, mesmo eu não gostando mais daquele jogador, daquele atleta, como atleta, não como pessoa, e vendo que ele tinha razão no que ele tinha falado, que nós tínhamos comido barriga, eu falei, não, na verdade, eu não estou aqui para te mandar embora, eu estou aqui para pagar o que você tem direito e ao mesmo tempo quero te contratar de volta. E nisso nós fizemos um acordo, aquela dívida que teríamos com ele, reduzimos pela metade e o salário que eu propus para ele dava praticamente a indenização que ele queria. Então, foi a única... Acabou sendo uma vitória. Maravilhosa, né? E, inclusive, também algumas ações civil, contratos de jogadores que foram questionados por cláusulas penais e cláusulas de direitos federativos, que também iríamos perder o atleta, e nós conseguimos no fim ainda trazer dinheiro para o clube e vencemos. Então, o direito naquela época como administrador já fazia parte do meu dia a dia, né? E quando eu parei quando eu saí do CN em 2014, imediatamente eu já entrei, fiz a faculdade, me formei em 2019, aí entrou a pandemia, né, com a Covid, ficou tudo parado, suspenderam todos os concursos e provas da OAB, enfim, mas nesse período eu fiquei estudando igual, fazendo outros cursos preparatórios. E depois disso nós conseguimos montar o escritório, né? Temos um escritório hoje, nós estamos especializados principalmente na área criminal, atuamos aí, graças a Deus, com uma boa demanda de clientes e atuamos também na área civil, bem pouco, muito pouco na área trabalhista. E estamos aí, graças a Deus o escritório está muito bem, tem as parcerias que a gente tem, está rendendo, está funcionando e a tendência é nós continuarmos nesse caminho aí. Poderíamos, por ter tantos anos à frente do clube, né, do clube esportivo, poderíamos ter ido para o direito esportivo, que também... Teria um grande caminho, você é bem relacionado no meio de futebol, sim, né? Conhece sim. todos os dirigentes, aliás, não só aqui no estado, né? Nacionalmente você tem uma boa network nesse processo. Sim, mas aí eu cheguei a fazer o curso de gestão na CBF, nesse período que ficou de pandemia, fiz o curso de gestão na CBF, sou qualificado para isso, mas é quando você vem para o estado de Mato Grosso do Sul, né, que não sei se nós vamos entrar nesse campo hoje. A pauta é você que determina. Mas quando você vem para Mato Grosso do Sul, quando você depara com a mentalidade dos nossos dirigentes, dos nossos administradores, sem citar nome, mas todo mundo já sabe, e você vê que a cabeça não desenvolve, né? E aliás, foi um dos teus motivos que você se afastou há 20 anos atrás, lá da Federação de Futebol, onde lá naquela mesma rua, na 26 de agosto, quando você assumiu a vice-presidência, que você de imediato já trocou todos aqueles móveis antigos que tinha naquela federação, começou a colocar uma estrutura profissional 20 anos atrás na federação, aquilo causou um impacto tão grande, uma perseguição tão grande, uma incomodação tão grande em você, que você acabou se decepcionando, se retirando também. Deixa eu fazer um paralelo. Luizinho, o cara que fazia o registro profissional, eu cheguei, tinha acho que 3 ou 4 funcionários. O cara que cuidava do registro profissional, eu perguntei quanto que você ganha. Ele falou, não tenho salário. Eu falei, como assim você não tem salário?
Não, eu ganho aqui dos registros que eu faço. Mas como que funciona isso? Não, é o seguinte, o cara vem da Federação Paulista, eu vou dizer aqui para o senhor, a Federação Paulista não cobra. Mas eu cobro do time, porque aí eu faço meu salário. Aí como assim? Porque o registro, a média de registro, vamos lá, hoje, né? Quentão. Se eu fizer 3 registros por mês, meu salário é R$1.500. Recebia o salário. Era o salário dele. Então ele ficava lá para fazer isso. Eu falei, bem, a partir de hoje você está proibido de fazer isso. Você vai ter um salário de R$1.500 por mês. Mas todos os registros que vierem das federações, onde tem algumas federações que cobram, outras não. Mas das que cobram, você vai cobrar, vai passar, vai vir e a gente vai fazer isso pela contabilidade. Rapaz, eu achei que era só o menino. Não era, não. Tinha toda uma estrutura por trás que ganhava em cima daquela isenção da federação. Aí eu disse, mas como que você faz isso? E aí eu vi que eu tinha que ir mais devagar, mas era um processo. Isso, setor de árbitro, nossa, não é bom nem falar aqui, porque muita gente viva aí. Sim. Então, Mariano, foi essa labuta aí, né, em cima do esporte. E hoje, né, nós estamos nessa luta do direito penal, no direito criminal, principalmente, e pretendemos seguir aí e não adentrar nesse campo esportivo, embora tenha agora a nova lei, né, a Lei Geral do Esporte, onde muitos clubes e alguns dirigentes ainda não se atentaram para a grande responsabilidade dessa nova lei, porque juntou todas as leis que tinham antes, Estatuto do Torcedor, Lei Pelé, juntou e fez apenas uma, e dessas aí tem as responsabilidades civil e criminal, e eu vejo que os clubes aqui estão como se tivessem ainda 20 anos atrás, né? Então, muito cuidado, é perigoso, você ser dirigente esportivo hoje é perigoso, haja visto aí recentemente, acho que foi ontem, o presidente da CBF foi afastado, e se o Ministério Público do Mato Grosso do Sul quiser também, afasta aqui também, pela nova lei que tem. Mas isso não é nossa já não é mais nosso problema. Nosso problema, e eu espero, mas a gente torce pelo futebol, né? Com certeza, com certeza. Mas o Paulo, para você chegar até no ponto de você montar um escritório, ter parcerias, ter sucesso, tem toda uma história, uma caminhada para você chegar até aqui. E a gente sem história, assim como a cultura, a gente não vive sem família, sem os relacionamentos, aquilo que nos construiu. Você é oriundo de que estado? Você nasceu onde? Eu sou de Santa Catarina, nasci na cidade de Tubarão, no meio da enchente. Não sei se você recorda essa enchente que teve agora lá em Santa Catarina, ali na região do Rio Grande do Sul, Florianópolis, Criciúma. Teve também em 72, quando eu nasci. Conta meu pai que em 72 teve que tirar nós nadando e os agarrando aqui no pescoço dele, né? Depois me criei lá na região do oeste, Santa Catarina, em Chapecó. Lá em Chapecó eu tinha uma vidinha meio agitada, né? Chapecó, Xanxerê, São Domingos, São Lourenço do Oeste. E aí conheci o padre lá, ainda muito jovem, 15 para 16 anos. Conheci o padre Renato, o padre italiano, daqueles fervoroso, me pegou, me deu um sermão muito forte lá, porque era um guri ainda, né? Estava indo para o caminho torto da vida. Aí eu falei, sabe uma coisa? Esse padre me convenceu, acho que eu vou virar padre. E aí, Mariana, fui pro seminário para Ponta Grossa, no Paraná, estudei lá 5 anos, fiz todo o meu segundo grau lá, tudo, e depois fui transferido para São Paulo, onde moramos lá na Vila Mariana, e fiz um ano de noviciado. Quando eu fui para ser ordenado padre, aí veio a luz, ou a escuridão, como queiram. No caso da minha família, né, porque sou casado, tenho 4 filhos, para mim é a luz, né? Mas para quem o sacerdócio certamente perdeu um padre, né? E aí resolvi sair do seminário católico, voltei para
Ponta Grossa, que nós tínhamos lá um grupo de estudantes. Tivemos uma república lá, passamos um período morando juntos. E depois disso eu conheci o grupo do Reverendo Moon, lá na cidade de Ponta Grossa. Ah, você conheceu ele lá? Eu conheci o grupo, né? Grupo. E aí fizeram a apresentação da estrutura do Estado, a formação religiosa, né? O significado de muitas coisas, que de repente a gente ainda jovem, querendo achar resposta para tudo, que tenta num lugar não encontra, tenta do outro não encontra, tenta do outro não encontra, de repente ali eu encontrei, né? Muitas perguntas, muitas dúvidas, e ali eu encontrei essas respostas. Fui para Curitiba. Lá em Curitiba eu comecei a estudar mais a doutrina, mais a filosofia. Daí depois eu fui para São Paulo, fiz uma faculdade lá de administração e de filosofia e teologia, e me formei dentro do movimento, subi um grau dentro do movimento, e eu sempre imperativo, sou sempre, né, querendo não ser o bonzão, mas querendo se destacar em tudo que fizesse. Aí consegui crescer um pouco dentro do movimento, juntamente com um grupo. Nesse período de 95, o Reverendo Moon já estava no Brasil trazendo investimentos para cá. E aí ele veio para Mato Grosso do Sul pescar, aqui na região de Jardim. O pessoal trouxe ele para cá para fazer a pescaria, gostou da região, principalmente naquele rio Miranda com o rio da Prata, o rio Prata. E apresentaram a fazenda, aquela fazenda New Hope para ele, e ali ele fez o significado que o rio Eufrates, né, e o Tigre, lá na Mesopotâmia. E aí ele começou a fundamentar todo o investimento que ele teria aqui no Mato Grosso do Sul, baseado nos ensinamentos bíblicos e religiosos da parte do movimento da unificação. E aí eu vim transferido de lá para cá, ainda muito jovem também, 23, 24 anos, frequentava os jogos do Palmeiras de São Paulo, tinha uma atividade diária em São Paulo de jovem, né? Então, é um agito tremendo. De repente se vem com uma fazenda em Mato Grosso do Sul. Naquela época não tinha internet, não tinha só uma parabólica, mas era só para o reverendo. Quer dizer, televisão você não tinha nenhuma, né? O rádio, nós só ouvimos a Rádio Pantanal, que era daqui da Uana, do Raul Freixes. E era a única rádio que pegava lá, era a única informação que chegava na fazenda. E aí começamos Você já era casado? Eu já era casado, mas eu não vim com a minha esposa para cá. Ela ficou em São Paulo e eu vim para cá sozinho, né? Me transferido para cá sozinho. Até porque a gente não sabia ainda qual eram os caminhos ainda que iriam se tomar para cá, né? E aí ficamos ali, começamos a construir aquela região. O Reverendo Moon foi comprando terras e mais terras, fazendas e mais fazendas. Começou o projeto da construção da New Hope, assumiu um cargo de confiança ali dentro. Mas o desejo pelo futebol, o desejo sim, de querer fazer alguma coisa, eu falei, cara, não posso ficar aqui de segunda a segunda trabalhando igual escravo e você não ter nenhuma atividade aqui. Aí fomos lá, passamos um trator no potreiro que tinha lá de vaca, limpamos esse potreirão tudinho lá para cima, coloquei dois traves, né, 2 balizas. Nós tínhamos lá na fazenda, inclusive depois foi uma ação da Polícia Federal, nós tínhamos lá mais ou menos 500 trabalhadores brasileiros e mais ou menos uns 500 paraguaios. Era muita mão de obra. Nós matávamos, Mariano, lá por dia, uma vaca por dia, para poder sustentar todo aquele povo lá dentro. E eu fiz lá, falei, eu vou fazer um torneio aqui. Começou a fazer torneio aqui. Porque esse povo aqui está tudo estressado. E tinha um detalhe, os únicos que tinham os barracão, né? Eram os barracões enormes que eram feitos, então fazia o barracão Brasil e o barracão Paraguai. Aí brasileiro não entrava no Paraguai e Paraguai não entrava no brasileiro. E ficava aquela rixa, né? Eu falei, eu preciso unir esse povo aí, cara, como é que daqui a pouco vão se matar aqui? E o pau quebrava de vez em quando ali mesmo. Imagina, só um homem, mulher que tinha lá. Testosterona ia lá em cima. E aí eu falei, tem que fazer alguma coisa. Aí por conta mesmo eu fui lá e fiz um torneio.
Aí o coreano chegou lá e falou, mas que bagunça é isso aí? Eu falei, não, senhor, a partir de hoje, todo final de semana vai ter torneio aqui nesse potreiro aqui. Não pode, tem trabalho aí não, domingo vai ter descanso. E aí começamos. E naquilo eu peguei uma amizade tão grande com os paraguaios ali dentro, e virou uma harmonia entre todo mundo ali, porque daí eu comecei a pegar alguns premiação de dinheiro também, né? Fizemos os campeonatinhos lá. Aí eu falei assim, rapaz, você acha que esse negócio dá para crescer? Trabalhando ali o dia inteiro, né? Normal, semana, final de semana fazendo. Eu acho que eu vou fazer uma seleção desse grupo e vou começar a jogar na cidade vizinha. Aí conversei lá com o pessoal, o coreano não deixou, falei, não vou dar carro não. Não tem carro para sair. Falei, mas não é possível um negócio desse, cara. O cara prega tanta bondade, né? Toda maldade desse jeito. Falei, mas vou dar meu jeito. Conversei lá com o Chiquinho, né? Que eu não vou falar o nome. Conversei com o Chiquinho, falei, Chiquinho, é o seguinte, cara, nós vamos sair final de semana. Não, mas o coreano manda deixar todos os carros lá pro outro lado do rio Miranda, né? Falei, então beleza. Você faz de conta que fecha aqui o depósito, eu vou pegar essa chave e vou levar a turma de barco do outro lado do rio, nós vamos jogar bola. Aí, só que o Chiquinho veio deixar a chave da van, né? Falou, não vou deixar a chave da van, deixei só a chave de um caminhão. O Paulo Pérez não vai pegar esse caminhão. Totalmente enganado, né? Aí, determinado a fazer. Aí comecei a pegar as caçambas que puxava terra. Falei, galera, é o seguinte, só tem a caçamba. Galera, mas é pra já. Pulava tudo pra cima. Tá, começamos, né? Começamos a sair e tal, e correndo, ficava desconfiado, mas cadê esse povo do domingo? Cadê esse povo do domingo? E ninguém contava também, né? Aí um dia nós estamos jogando lá em Bonito, amistoso que fizemos lá, faceiro, cantei, mas só perdia também, não ganhava um jogo. Os caras me tiram 15, 17, 18, e nós jogando, vai embora. Isso porque era a seleção. Isso que era a seleção, mas só que é tudo peão, né? Trabalhador, não tem... E aí, estamos jogando lá em Bonito, daqui a pouco eu estou olhando lá em cima e falei, putz, chegou o coreano, cara. Falei, tão lascado. E mandar embora, eu sou do grupo, era do grupo, né? Mas os outros que eram trabalhador, não. Aí, só que naquele dia aconteceu um milagre, cara, porque nós ganhamos o jogo lá. E o gol foi assim na frente com o coreano ficou tão feliz, não o Reverendo Moon, né? O coreano que era o responsável lá, o presidente. Era o reitor. Fizemos o gol, ele ficou feliz, aquela turma toda, e enchia os estádios, igual esse peladão que tem aqui, o terrão que tem aqui em Campo Grande, deu do mesmo jeito lá. Aí ganhamos, o cara ficou todo feliz, falou, todo mundo para a sorveteria, Falei, aí, ó, gostou. Beleza. Aí depois daquilo, nós fizemos as reuniões, né? Aí eu falei, vou apresentar um projeto. Aí comecei a matutar, né? Aí tinha o tradutor do Reverendo Moon, que andava com ele o mundo todo, principalmente aqui na América do Sul, e eu sabia o dia que ele ia chegar, porque eu tinha informação, né? Tinha informações do grupo. Tal dia, tal horário ele vai chegar aqui na fazenda New Hope, e eu vou ter que falar com esse homem nesse dia. Só que só falar não adianta, eu tenho que chegar e apresentar algo palpável e viável, né? Porque apesar de ele ser um homem religioso, mas ele também era um homem empresário, né? Um homem que tinha visão econômica, macro de qualquer situação. Aí apresentei, fui lá, ao longo desses 1 mês e meio mais ou menos, fiz todo um projeto, fiz todos os levantamentos, fiz tudo a margem de custo, estive aqui na federação conversando com o Antônio, vocês estão lembrando do Antônio? Sim. Ele é professor. Está em Ciberlândia agora. Ele fez todo o projeto para mim também, de custo, baseado no Miratã, que tinha sido campeão lá em Dourados. Falei, bom, é isso que eu vou apresentar. Só que, como eu sabia que o Rio Grande do Mundo, esses detalhes só não empolgaria, né? E também já tinha aquele negócio de começar a CPI, na época teve a CPI contra o Reverendo Mundo. Falei, cara, nós vamos ter que incrementar esse projeto aqui com um lado social, que é o que nós acho que vamos conseguir conquistar ele. E aí no projeto eu coloquei que o grande objetivo desse projeto de futebol era, primeiro, mostrar para a sociedade de Mato Grosso do Sul que o projeto New Hope, né, cuja figura era o Reverendo Moon,
ele tinha as atividades sociais visando o resgate da pessoa, né? Investindo no esporte, principalmente no futebol, tirando essas crianças e adolescentes da marginalidade, porque nós iríamos fazer um projeto de escolinha de futebol, e como fizemos ao longo do nosso tempo, e que seria investimento de 10 anos. Que seria investimento. E que o investimento seria um investimento irrisório perto do custo-benefício que teria. Do custo-benefício social, porque realmente depois se provou que foi, perto dos investimentos que ele fez em terras, em fazendas, em imóveis, enfim, que era $50 mil por mês o projeto. Aí tive a oportunidade, tive esse prazer de ser recebido pelo Reverendo Mundo, pessoalmente. Ficamos da meia-noite, que era o tempo que ele tinha, o tempo que ele vinha para o Mato Grosso do Sul. Ele fazia as reuniões mundiais dele, ele trazia tudo que era líder mundial das organizações, empresas de carro, de jornal, de televisão, todos vinham para cá e eles faziam as reuniões aqui. Era um centro mundial. E quando ele não tinha essas reuniões de andamentos, negócios e projetos do mundo, ele ia pescar. Então ele saía às 4 horas da manhã todo dia e ficava às vezes até 4 horas da tarde. Da 4 da tarde vinha lá, descansava um pouquinho, começava as reuniões lá para umas 6, 7 horas da noite e até meia-noite. Era um cara incansável. Incansável, era um negócio incrível a energia que esse homem tinha. Incrível, não tinha, ninguém aguentava esse homem, ninguém. E aí o cara falou, cara, só tem um tempinho de 10 minutos para você falar para ele. Falei, não, 10 minutos para mim é o suficiente, embora eu não fale coreano, né? Não, mas eu vou traduzir para você, porque nós éramos muito amigos, né? E esse tradutor, ele era torcedor do Boca Juniors, que era argentino. Como eu já preparando o ambiente no passado, toda vez que ele chegava na fazenda, eu ia lá e elogiava o Boca Juniors dele. Então a gente ficava conversando, eu falando do Palmeiras, ele falando do Boca Juniors, ficamos assim, né? E principalmente porque o Boca Juniors naquela época tinha eliminado o Palmeiras umas 2, 3 vezes. Aí tá, ele falou, ó, Télio, só tem 10 minutos para você. Eu falei, nossa, 10 minutos para mim? É muito tempo. É muito tempo. Tá, mas só que eu cheguei já preparado, né? Aí tinha um outro colega que é mais ou menos hoje o papel do Luizinho na minha vida, que é um espanhol chamado... esqueci o nome dele, talvez eu lembre mais para frente. Um espanhol junto comigo, né? Que também era fanático por futebol, era torcedor do Barcelona e tal. E ele estava na fazenda, nós fizemos um projeto junto, e aí esse argentino, que era o tradutor oficial do Grande Mundo, nos chamou lá dentro. Aí o Reverendo falou, mas quem que é esse espanhol? Não, só o Paulo. Falei, tá bom. Só eu, tá bom, mas se fosse só ele também estava bom, porque os dois estavam preparados para poder fazer a apresentação, né? E aí entrei lá, comecei a falar, ele falou, gostei. Não deu 5 minutos, ele falou, gostei. Mas primeiro eu comecei pelo social. Não comecei pelo futebol, pelo time, não sei o que. Eu não gostei. Vamos fazer o seguinte, cadê a fita? Ele falou, que fita? Falando para o tradutor, né? Que fita? Ele tinha trazido 2 fitas com o time dele na Coreia do Norte, Coreia do Sul. Ele tinha um time na Coreia do Sul, tinha acabado de ser campeão da Copa da Ásia, que é a nossa Copa Libertadores aqui. E como naquela época era fita, não tinha CD, não tinha imagem de satélite, nada, então mandaram a fita para ele assistir a final, lá na Coreia. E aí ele falou, vamos assistir esse jogo comigo agora. Eu falei, meu Deus, meia-noite. Meia-noite, isso não vai dormir não. E aí, Mariano, olha, como se fosse, eu estou falando para você, eu estou voltando no tempo, lembrando agora. Esse homem, ele parava, mandava parar a fita e começava a explicar para mim, você vai ensinar os jogadores a bater na bola assim. Jogar, bater, e chutar assim. E fazer isso. Solta a fita de novo, porque o time dele ganhou 4-0 lá na final. Solta a fita de novo. Ou seja, o jogo que era para ser 90 minutos, durou até 4 horas da manhã. O homem não dormiu aquele dia, ou aquela madrugada. Dali eu fui dormir, 4 horas da manhã, e ele foi pescar. E ali na hora mesmo, no final do jogo, falou, qual que é o projeto? Pegou e assinou. Chamou um outro coreano, mandou acordar o coreano financeiro lá. Falou,
A partir de hoje, apoio total para esse rapaz. E aí, né? Eu, num simples servo, né? Um simples servo que tinha que passar por uns 3, 4 lá para poder chegar, passei a ser uma figura importante dentro do movimento. E aí nós começamos a construir todo o processo, a vida do CN, planejar, né? Principalmente para não decepcionar, né? E acho que ao meu longo dos 14 anos que eu fiquei à frente do CN, eu acredito que, embora ele tenha morrido, né, antes de eu entregar a presidência, mas eu acredito que entreguei e fiz por onde ter o respeito e, quem sabe, até a admiração da parte dele, porque nós ganhamos 6 títulos estaduais, 6 títulos, participações de Copa do Brasil, não tínhamos um mega investimento, como a turma aí pensa que tinha. Tínhamos na média de $50 mil na época, que na época era R$3 o dólar, era na média de 150 mil. Lógico que para Mato Grosso do Sul era uma grana. Era uma boa grana, uma estabilidade. Mas nós poderíamos ter ficado nesses valores, sentados em cima deles, e ter feito o básico e pronto. Não. Nós fizemos a estrutura das escolinhas, inclusive foram jogadores que nós conseguimos revelar, entre Keirson e muitos tantos, inclusive uns ainda estão finalizando a carreira hoje, estão na Europa, por exemplo, e conseguimos fazer essas 10 escolinhas aqui em Campo Grande, num projeto magnífico que lançamos. Depois conseguimos lançar mais 7 escolinhas a nível de estado, totalizando 17 escolinhas com mais de 15 mil atletas e crianças que nós trabalhamos ao longo desse período. E fizemos o CT, que continua lá até hoje, né? 6 campos de treinamento. O CT ainda é do CN? O CT ainda é do CN. Só que ele é vinculado à igreja, né? Quando eu saí lá do CN, em 2014, o atual presidente, ele tentou vender ali, para desfazer, igual desfizeram do CT do Operário, igual desfizeram do CT do Comercial, tentou na mesma linha. Eu entrei na justiça, consegui segurar o máximo que pude, até agora 2023, penso que em 2024 eles vão conseguir o feito de desfazer daquele imóvel lá. Você ainda continua ligado à religião, à igreja do Reverendo Mundo? Não continuo. Porque assim, Mariano, como eu tinha uma voz final ao longo desses 14 anos, mesmo internamente, como qualquer instituição, você também constrói adversários. E o pior de tudo são adversários que você fez. Você pegou lá no cantinho que estava lá abandonado, que era menosprezado, você transformou a pessoa, você fez a pessoa do jeito que fez, a pessoa manipulou um sistema e se tornou o teu pior adversário. Quando, infelizmente, veio a morte do Reverendo Mundo em 2012, aí eu fiquei insustentável, porque era meu sustento ali, né? Era minha base sólida, porque eu havia tratado pessoalmente com ele. Não tratei com terceiro, nem com segundo, nem com herdeiro, nem com ninguém. Eu tratei diretamente com o dono dos boi, né? Então, infelizmente, quando ele saiu, automaticamente minha estrutura sólida ruiu. E aí foram corroendo ao ponto de 2014 eu falar, não tem como eu continuar. Mas mesmo eu saindo em 2014, nós deixamos no caixa, o outro presidente, quase R$400 mil em caixa, todas as dívidas pagas, todas, não tinha dívida nenhuma, tanto trabalhista quanto fiscal, nada. O clube estava na Copa do Brasil 2015, o clube estava na Copa Verde 2015, o clube era o atual campeão estadual. E em 2015 o cara consegue desfazer todo o caixa zerou e rebaixar o time em 2015. Então, e em 2016 ele fechou o clube completamente. Desde 2016 o clube não tem atividade nenhuma mais, né? Então, isso que eu estou falando aqui é muito resumido. Isso machuca, né?
machuca, porque você... É obra de uma vida, né, Teles? Sim. E muitas vezes, onde eu vou, infelizmente, não sei se é infelizmente por essa palavra na questão de machucar. Felizmente por ter construído uma história tão linda, tão próspera, tão vitoriosa que nós fizemos à frente do clube. Eu, Mariano, respeitando talvez o ex-diretor do Operário, que é o Jabraian, né? Que foi diretor do Operário, que também negociou muito atletas na década de 90, 91, 80. Não tem dirigente nesse estado de Mato Grosso do Sul e acredito que não vai ter também alguém que tenha revelado e negociado mais atletas do que eu nesse estado. E em nível de títulos, eu acho que também não vai ter. Né? Foram 6 títulos de campeonato estadual, foram 2 vice-campeonatos, muito questionadas essas derrotas. Sub-20, Teve uma ajudinha do nosso amigo? Teve, né? Porque só coincidência. Eu fui o único na história a decretar um voto contra. Um voto contra. Isso está lá no registro de ato e fiz questão de registrasse. Em 2006. Eu sou contra a reeleição, sou contra a permanência de Vossa Senhoria à frente da instituição, não por não gostar da sua pessoa, mas por não gostar da forma como você conduz o futebol. Então, se os outros colegas estão aceitando de reeleger, é democrático, é limpo, é transparente, mas meu voto eu quero que seja publicado e seja esparramado, seja declarado para todo mundo. Sabe que oficialmente eu nunca participei da federação? Eu fiquei sabendo disso depois que eu fui falar para ele que eu ia sair, falei, tem que registrar em ato. Ele falou, não se preocupa, não. Você não foi, sua passagem aqui não foi registrada. Não foi nem registrado. Por 3 meses eu assinei e não tem ata, não tem registro, não foi registrado. Pois é. É uma barbaridade. Então você pega essas situações e... Então, como eu estou falando, graças a Deus, a gente tem uma história bonita. Né? Depois eu fui ser ouvidor, né? Membro do TJD, né? Aqui do Justiça Desportiva. Caiu um caso para mim polêmico, em questão do Corumbaense, daquela vez. Daquele jogador irregular. E depois disso saí do TJD e fiquei tocando a minha vida aí como advogado. Né? Mas assim, como eu estava te falando, graças a Deus, felizmente e infelizmente, porque onde nós vamos, até mesmo às vezes até dentro do presídio, lá o cara tá lá, ô Paulo Teles, esse dia encontrei um jogador meu lá dentro do presídio. Ô Paulo Teles, você tá aqui? Eu falei, mas eu não tô igual você não, irmãozinho. Eu tô aqui atendendo cliente. Eu falo, não, estou aqui, assim, estou aqui por engano. E aí, onde você vai, né, e às vezes esse dia eu estava numa audiência, né? O juiz olhou assim para mim, mas doutor, eu te conheço de algum lugar. Mas doutor, acho que não, eu nunca vi o senhor, né? Tentando não, porque eu nunca sei, né? Você vê que vai que o juiz é um operariano, né? Um comercialista. Não, o senhor mexia com o que, doutor, antes? Não, eu sou advogado. E ele forçando, né? Até que eu falei, não, talvez o senhor me conheça do CN. Isso mesmo, você era do CN. Você era polêmico, hein, doutor? O senhor fazia polêmica, hein? Eu falei, não, mas é só lá, excelência, aqui não, que eu estou respeitando a lei. Ô Paulo, uma pergunta aí, não sei se esse garoto jogou lá no CN, pela Genética. Flamarion. Flamarion. Acabou de ser campeão lá na Europa, né? Foi o artilheiro, o melhor jogador, ganhou vários prêmios. Ele jogou no CN? Olha, Luzinho, eu tenho lembranças sim do nome do Flamarion. Tenho lembranças. Até porque a Janete foi a nossa professora de base, né? E para mim é a melhor professora de base que teve porque faz tempo que eu estou fora do futebol. Aqui na nossa cidade. Então, a gente fazia um trabalho espetacular e eu via
muitas das vezes, a Janete falar desse menino para a diretoria, né? Porque nós tínhamos os encaminhamentos de alguns atletas, então a gente tinha o monitoramento. Os atletas que nós achávamos que tinham potencial, nem sempre a gente acerta em tudo, né? Mas eu via que a Janete falava para a diretoria de base, né? Porque também era tudo escalonado, falando, então, cuide desse menino aí, esse menino é um menino diferenciado, esse menino é um menino que vai dar futuro. Então eu lembro do nome, você fala Flamarion, me traz lembrança do nome. Agora a figura do garoto, assim, eu não tenho muita lembrança dele não. Olha, Mariano, é um garoto que saiu das Moreninhas e hoje está na Europa, no time lá, o Butami. Mas o futebol, uma coisa que me indignou muito no período da federação, e eu disse isso, não tem problema nenhum, eu disse isso para o Cesário. Cesário, você não precisa, se você tocar isso aqui regularmente, você não precisa fazer nada, você vive bem. Porque ele tinha o dinheiro que vinha da CBF, que na época não era pouco, que ele não precisava mexer na estrutura, ele tinha um salário, e era um excepcional, hoje a participação deve ser infinitamente maior. E eu fui para a federação com dinheiro, num acordo político, para a gente, que o Zeca era terminantemente contra financiar. Aí eu fiz isso que você fez com o Reverendo Moon, eu fiz isso com o Zeca, porque eu queria investir no futebol. Até o Ramon, o Vanderlei, que insistiam muito para fazer isso, nós fizemos um levantamento de que em cada partida que tinha no Morenão ou no estádio, quantos empregos tinham de forma indireta. E botei o pessoal para pesquisar, no Morenão dava em torno de 500 pessoas, mesmo que não tivesse ninguém no estádio, tinha 500 pessoas vendendo espetinho, sanduíche, não sei o que, em volta, e que isso era uma cadeia que gerava renda. Isso convenceu o Zeca, o primeiro repasse foi 1.200.000, parece. Fizemos um torneio início, Parará e tal. Nosso primeiro título foi nesse torneio início. Foi o primeiro título? Sim. Olha, então eu tenho participação direta no primeiro título do Sênior. Com certeza. Eu lembro até do dia do lançamento, não te cortando, do lançamento que foi feito lá na Chácara do Lago, onde o Zeca, pela primeira vez, nós tínhamos tido investimento. Do Estado foi. Do Estado foi aquela vez. Então foi lá no Residencial do Lago, que foi o lançamento, e eu fiz um torneio, eu sabia, porque de futebol, eu não entendo nada, Luiz, nada. Eu sabia que existia torneio início, mas eu não sabia como é que se organizava. Aí eu falei, vamos fazer um torneio início, vamos lançar esse negócio, era a primeira atividade. E fizemos, veio todos os times, acho que veio 8 ou 10 times. O dia inteiro era 25 minutos. Sim, que é 15. 15, né? Parará e tal. E aí, música, aquele negócio, foi uma festa, um lançamento. Coisa de político que não entende de futebol e acabou dando certo. Mas eu disse para ele, porque só a movimentação de escolinha, se você colocar na ponta do lápis, se você organizar isso de forma organizada, rapaz, isso é um produto, é uma cadeia que é uma coisa extraordinária. O problema é que é muita gente querendo passar a perna no outro, dar o tombo e dar tombo na família e acaba não tendo apoio para o próprio atleta, a própria criança acaba sendo, muitas vezes, nessa briga de quem é o dono, acaba sendo prejudicado, que tem muitos talentos que não conseguem sobreviver. Eu disse isso, falei, cara, se você deixar isso aqui ser tocado profissionalmente, isso vira... Mas ele ficou com medo de perder o controle. Ele ficou com medo de perder o controle e me tirou do processo porque no começo eu assinava tudo. Um dia eu cheguei lá e falei, não precisa assinar nada não. Falei, escuta, Cesário, mas a prestação de conta no final do ano, alguém vai ter que... Não, mas aí a gente... Não. Eu me lembro até hoje que eu falei assim, não sou santo. Eu não vim aqui para ser santo. Mas eu tenho um nome a zelar. Eu não roubo pirulito de criança nem aposentadoria de velhinha, então me tira dessa. Não, mas se você sair agora vai ficar mal para mim. Eu falei, não, eu arrumo uma desculpa, falo que o PT me chamou, que eu tenho outra missão para cumprir, não vou causar problema, vou sair do jeito que eu entrei. E saí do jeito que eu entrei, nunca fiz uma crítica, nunca. Um dia eu não fui mais para a federação e acabou. Mas é uma estrutura hoje, se tiver uma pessoa arejada, com planejamento, que faça o negócio todinho, isso aqui... É um potencial extraordinário. Mato Grosso do Sul é um potencial extraordinário de revelação de atletas.
O que tem que mudar é essa dependência, né? Essa dependência por uma transferência. Na verdade, assim, tem que ter uma estrutura profissional sem ter dono. Tem que ser administrado. Nesse caso, que é a iniciativa privada, porque é muito na política, tem esse negócio da privatização. Nesse caso, ali tem que ser administrado como uma empresa, sem um dono. Tem que ser uma sociedade anônima e com outras possibilidades de fazer. Porque é um desperdício que acontece com o futebol. É verdade. E não só o futebol, né? Todas as outras atividades esportivas aqui no estado ficam na mão de um ou dois. Tem federações que, quando eu comecei a mexer com esse negócio de política, o cara era presidente da federação e até hoje continua. Então não vai a lugar nenhum. Uma das brigas que eu tinha, Mariano, aqui na época, mas é briga interna, né? Lá dentro do nosso clube, era esse complexo de inferioridade que nós tínhamos. O mesmo atleta que aqui, quando passava a ponte para representar o nosso estado, que ele chegava lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Nordeste, ele se sentia menor. Isso era um problema psicológico muito grande para os atletas. Os atletas daqui também sofrem. Sim. O mesmo atleta que saía daqui, que tirava a camisa do Operário, tirava a camisa do CN, tirava a camisa do Comercial, que ele vestisse uma camisa de um time do outro lado da ponte, e ele já mudava a postura. Mas você fala, mas por que você não tem essa postura aqui? Essa mesma postura que você tem lá, de autoconfiança, determinação, de diferenciado, você não tem aqui para os times daqui. Então, esse complexo de inferioridade é um problema cultural daqui. E ela tem que ser combatida urgentemente. Mas a própria estrutura ajuda nisso, né? Sim. Porque você não tem um lugar legal para você treinar. Você é tratado como terceira, quinta categoria. Sim. Quando você é tratado bem, a sua autoestima melhora. Sim. É isso. Mas aí você pega, por exemplo, a música, né? A cultura, no modo geral. A cultura de Mato Grosso do Sul ela é espetacular. Ela dá aula no Brasil afora. Tanto em termos de atores, atriz, músicos, né? Bailarinos, o que você vê de sul-mato-grossense despontando a nível de Brasil é espetacular, a nível de mundo. Para você citar nomes aqui, você fica o dia inteiro falando. E atletas também, quando saem daqui para vestir outras camisas. E os clubes daqui não têm essa. Não consegue trabalhar isso. Então, o problema do futebol nosso está ali. Né? A hora que você tirar essa dependência de fazer uma transferência, essa dependência de você trocar uma anuidade, né? Você troca a estabilidade por um prato de comida. Né? Isso é difícil. Mas, enfim, se a gente ficar aqui rememorando esses velhos tempos, nós vamos passar o dia inteiro aqui. E a coisa não está ao vivo. Mas me diz uma coisa aí, quando você conheceu essa figura aí do Luizinho? O Luizinho? O Luizinho também é uma figura já combatido e né, bastante tempo. Eu conheci o Luizinho, na verdade, em 2012, quando nós éramos do finado Alceu Bueno. Me chamou para fazer parte do partido PSL, que ele tinha, na verdade, o Emídio tinha o PSL. Era o dono do PSL na época. Eu uns probleminhas ali, né? Aí chegou no Alceu Bueno e falou, pô, Alceu, eu preciso passar o partido para alguém. Eu estou com problema e aí eu sinto confiança em você, eu vou passar para você. Aí o Alceu falou, não, eu aceito, quero ser candidato a vereador, mas eu quero montar meu time. O Luiz falou, não, pode montar seu time, me deixa algumas pontas aí para mim, tô tranquilo. Enfim, aí fomos lá para o PSL, começamos a estruturar o PSL a nível do estado, com trabalho junto do Emídio, depois veio o Takimoto também, aí veio o nosso time com o Bueno, fizemos um super partido em 2 anos, PSL. Tinha as eleições municipais na época, o Alceu saiu candidato a vereador, mas não conseguiu se eleger, depois veio as eleições estaduais, também não conseguiu, na outra daí ele se tornou vereador, pelo PSL. E aí nesse primeiro mandato, que foi a época da eleição do Giroto, e o Luizinho foi para o PSL
né? E eu vou contar aqui, posso contar, todinho? Aí eu era o financeiro do PSL, né? E assim, a gente tem o que nós somos o que somos em todo lugar. Não tem como você ser 2, 3 pessoas, cada lugar soa muito diferente. Não. Né? Se eu administrava o clube igual eu administrava o Sênior, eu não tinha como administrar diferente no PSL. E o Alceu, Deus me livre, que Deus te abençoe lá, que esteja no céu. O Alceu tinha uns comportamentos assim, meio fora do padrão. Não muito republicano. Não muito republicano. Então nós batíamos muito de frente. Muito de frente, muito de frente. E nós já estávamos meio desgastados com relação a isso. E aí foi feito ali o alinhamento com o André Putinelli, naquela época do PSL, o Girot ter seu candidato a prefeito de Campo Grande. E aí montaram o grupo de candidatos a vereadores. Naquela época você fazia as coligações. Então, se viesse o Mariano, por exemplo, que tinha mais potencial de voto do que eu, ali nos bastidores, na hora de fechamento da chapa, você tirava o Paulo Teres e entrava o Mariano. Porque tinha o PSL, tinha o PT, tinha o... Né? Cada um oferecia os melhores quadros. E aí você tinha que tirar alguns. E aí nós tínhamos feito as reuniões com os candidatos a vereadores, e aí tinha feito o Luizinho, falou, não, a sua vaga está garantida. O Luizinho era candidato a vereador naquela época. E nós saímos da reunião, tudo certo, tudo alinhado, tudo pronto, tudo certo. E para mim isso é o que vale, entendeu? Se você combinou uma coisa comigo... Vale o que está escrito. Combinamos aqui, tá válido. Aí me chamaram para uma reunião de urgência à noite, lá na casa do senhor, que eu não vou falar o nome. Chegamos lá, eu estou lá, né? Porque eu era financeiro, então não me competia dar qualquer parecer ali, porque eu não tinha nada a ver com dinheiro, tinha a ver com a estrutura da legenda. Aí reuniu lá tudo, falou assim, não, esse aqui nós vamos tirar. Eu falei, peraí, vai tirar? Você deu a palavra pro cara, o cara já está na rua fazendo campanha, tudo isso aí. Está falando para todo mundo que é candidato. Não é certo não. Aí saímos da reunião e falei, cara, isso aí não é certo que você fez não. Você desculpa, eu estar te falando isso aí, mas não é certo. Você deu a palavra pro cara, como é que você vai tirar o cara? Não, você não, vamos tirar porque política é assim, o jogo político é esse. Falei, então tá bom. Saí de lá, liguei pro Luizinho, ó, mexe teu pauzinho aí, que os caras sacaram aqui de ser candidato. Sacaram ele e colocaram o outro. E eu não conversamos. Aí né, o Luizinho, não sei o que ele fez lá na Moreninha, veio com uns 5, 6 amigos, né? Cada um tinha 3 metros de altura e mais uns 4, 5 de largura. Chegou naquele PSL lá, falei, ó, não tem nada a ver com isso. Não, você é meu parceiro, Falei, então tá bom, vai lá falar com o povo, né? Aí deu um vulgo naquele PSL, resultado, aí ele foi candidato. Revertido na boa vontade. Na boa vontade e tal, num bom bate-papo. Porque o que valia era o bem de Campo Grande. E aí ele foi candidato a vereador e desde aquele tempo nós fomos amigos, né? Muito próximos. Ele viu que a gente tem essa lealdade, né? A gente tem essa fidelidade para isso, não como amigos na época, mas com a moral, com a ética, né? E aí ficamos toda a vida junto. Hoje ele é meu companheiro aí, né? Trabalha comigo também junto aí nas demandas sociais e também me ajuda no que é possível dentro do escritório, né? Então, um companheirão. O Luizinho é um guerreiro. Eu acho que o Luizinho é um vereador sem mandato. Falei até que ele podia ser um candidato agora em 2024, porque tem trabalho prestado nessa sociedade aqui muito. O telefone dele é 24 horas, o pessoal ligando e só pedindo. Eu não vejo ninguém ligando para o Luizinho oferecendo. Para dar um panetone. Para dar um panetone, mas o dia inteiro, esse atendimento isso, atendimento aquilo, atendimento aquele outro. Então ele é um vereador sem mandato, né? Então faz aqui 10 anos, né, Luizinho? 11 anos que eu conheço o Luizinho. Nesse episódio aqui nós nos aproximamos, né? Mas política é isso, né? Você se aproxima nessas horas que a gente vê e vai fortalecendo, quando você vê, você está caminhando junto, né? Eu, quando
eu parei, eu construí todo o partido, quando eu resolvi sair, eu saí de uma vez, cortei todas as... Senão você fica se sentindo magoado, traído, esse negócio todinho, quando você revive. Então eu resolvi cortar todas, mas demorei muito tempo para me encontrar de novo, para começar a fazer as coisas, porque é difícil. A gente fala que na política você não constrói relações pessoais, mas constrói sim toda a vida da gente. Até hoje, de vez em quando, alguém me liga ainda pedindo um sacolão, mas eu já parei de falar, não tem mais como atender. O ruim da política é isso, né, Mariano? Agora, por exemplo, 2020, né, na questão do Isaqueu Nascimento. Inclusive, ontem eu estava falando com um amigo lá no Aero Rancho, nós estávamos comentando sobre isso. Se a política fosse ser escolhida pelo caráter da pessoa, né, o Isaqueu ganhava disparado, né? O caráter que esse cara tem, a hombridade, a responsabilidade com a coisa pública, com a coisa séria, com a coisa correta, teria mandato pro resto da vida. Mas infelizmente política não é assim, né? Política não ganha o melhor, né? Não ganha o melhor então nós ficamos ali em 2020, por exemplo, a base que supostamente iria apoiar o Isaqueu roeu, né? E eu e o Luizinho ficamos segurando ali 24 candidatos a vereador, quantos foram? 24, 40 e pouco. 40 e poucos candidatos a vereadores que queriam também largar, porque não tinha mais nada ali. Não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha nada. E nós, com habilidade de grupo, tentando convencimento, chegamos no final com os candidatos fazendo 200 votos, na raça, na vontade. O Vitor, que foi vereador, foi o que fez mais, fez 2.000 e poucos votos, porque tinha uma estrutura pessoal muito forte. Mas os 2.000 e poucos votos do Vitor não colocaria ele como vereador. Com certeza. Ele ficaria com os 2.000 sem mandato. Então essa estrutura que nós conseguimos ao longo desses 45 dias, muito sacrificado. O Isaqueu também já estava querendo abandonar, porque tem o nome na praça e as dívidas estavam chegando, as contas estavam chegando e não tinha dinheiro para pagar essa estrutura. E no fim o partido conseguiu eleger o Vitor, né? E o Vitor hoje é vereador por causa desse trabalho. E que não é reconhecido, né? Que não é reconhecido. Não é reconhecido. Mas, gente, o papo tá bom, mas a gente precisa encerrar. Como eu disse, senão a gente vai ficar aqui conversando o dia inteiro. Quero agradecer muito a sua presença, esse bate-papo. Muito legal. Espero que você tenha muito sucesso aí nessa nova empreitada. E, de repente, se vai uma hora, a bola volta a rolar novamente, e você volta para a federação, porque... eu conheço o seu trabalho na área de futebol, é muito bom. Pessoalmente, Mariano, eu tenho muito desejo. Mas se você falar assim, você teria vontade? Tenho. Tenho muito desejo, eu me sinto com muita energia ainda, com muita vontade, com muita inspiração de um dia pegar essa federação de futebol, seja do nível que ela tiver, seja falida de qual ela está hoje, falida em termos futebolísticos, não sei, financeiro. Nós temos 2 times na Série D do Campeonato Brasileiro, um time, se não me engano, não saímos dali nunca. Os clubes amigos aí, trocando água por água, e poder levar, quem sabe amanhã depois, um Cuiabá, igual o Mato Grosso hoje tem, um Cuiabá na Série A do Campeonato Brasileiro, e fazendo bonito, né? Acho que o Mato Grosso tem potencial para isso, muito grande, e eu me sinto preparado para poder encabeçar isso. O problema é que os clubes, quem é que vota, não pensa dessa forma, né? Eles preferem ficar ali naquele mesmice. E quem é candidato à federação, ou se alinha com o que está errado, ou você não chega a lugar nenhum, né? Então, nesse período, como eu não quero me alinhar com o que está errado, até pelos princípios que eu tenho, eu continuo chegando a lugar nenhum, né? Mas, quem sabe... Vai continuar advogando. Vamos chegar lá. Mas, muito obrigado aí, Mariano. Espero que tenha sido do seu agrado. O seu público, mais uma vez, eu te dou os parabéns pela iniciativa. É um trabalho magnífico. Você é um comunicador há muitos anos, né? Com a sua postura. E para mim, creio também que para o Luizinho, foi uma honra poder participar desse Legal, projeto. obrigado. Tá bom? Obrigado. A gente vai bater papo em outras oportunidades. Valeu.